Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui vos fala o vosso irmão em Cristo, pastor Isaac Lufungula. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter clicado nesse vídeo e entrar aqui no nosso canal para estar vendo essa poderosa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Gostaria que você passeasse pelo nosso canal e observasse o grande acervo de mensagem que Deus tem colocado no nosso coração e nós temos partilhado através dessa mídia social. Que Deus possa te abençoar. Chama aí pessoas da tua família, partilhe essa mensagem com amigos, porque partilhando essa mensagem com outras pessoas, você estará nos ajudando a propagar o Evangelho e assim estaremos tornando Cristo conhecido diante dos homens. Deus te abençoe. Bora lá para ver essa mensagem poderosa. O combate é bom. Somos saudáveis, né? Lucas capítulo de número 16, versículo 22. Está aqui na tela, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua graça, obrigado pela sua bondade e misericórdia. Fale conosco nessa noite e ministra a tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar seu assento, dando glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, hoje vamos falar sobre a dura realidade do inferno. Amém? Falar do inferno hoje, na verdade, é uma mensagem que não tem adeptos. Porque as pessoas dizem que o inferno é muito assustador. Então, quanto mais evitarmos falar dele, melhor para o nosso sossego e paz. Só que para nossa boa informação, a pessoa que mais falou do inferno na Bíblia é Jesus. Você sabia que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Você sabia que a mensagem do inferno fazia parte da mensagem central também de Jesus? Porque é injusto falar do amor de Deus e não falar da justiça de Deus. Porque esse Deus que é amor também é um Deus que é justo. Amém? Esse Deus que nós olhamos como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Ele também é um Deus justo. Passa aí, meu filho, por favor. A terrível realidade do inferno. Nós aprendemos que a ira de Deus é manifestada contra a humanidade na separação do homem de Deus. Seu ser sendo entregue ao pecado, sua exposição à miséria e sua sujeição à morte física. Nesta lição vamos considerar a maior de todas as manifestações da ira de Deus, que é o inferno. Amado, o inferno
é a maior de todas as manifestações da ira de Deus. Deus manifestou a sua ira mandando pragas no Egito. Deus manifestou a sua ira mandando Israel várias vezes no cativeiro. Deus tem manifestado a sua ira sobre a terra, mandando pandemias, mandando pestes, mandando miséria e até morte sobre a terra. Mas a maior manifestação da ira de Deus é o inferno. O inferno é o centro da ira de Deus. O inferno revela muito a respeito de um Deus santo que está furioso com o homem pecador e os demônios que induzem esse homem ao pecado. Vamos tirar aquela visão católica do inferno, que o diabo está lá com um garfo de 3 pontas para picar todos que caírem lá no inferno. Nós precisamos entender que o inferno é um lugar de condenação, tanto para os pecadores, quanto para os demônios e Satanás. Todos que forem para o inferno, eles vão ser queimados lá. Amado, é uma ilusão pensar que o diabo tem trono no inferno. No inferno não tem trono do diabo. Não tem cadeira do diabo. Tem um cantor famoso agora, aquele, não sei, não sei lá o que, nem o Lil Wayne. Mas ele fez um clipe agora muito assustador. Que ele faz um pacto com o diabo, depois ele é condenado, depois ele vai para o inferno. E no inferno ele mata o diabo e ele tira a coroa do diabo e põe sobre a cabeça dele. E assim termina o clipe daquele cantor americano. E ele vai ocupar o trono de Satanás no inferno. Isso é uma alegoria muito errônea do inferno. Porque o inferno é o lugar da manifestação da ira de Deus. Pode passar. Uma das mais solenes verdades das Escrituras é que as consequências do pecado não terminam com a morte física. Muitas pessoas falam que o inferno é quando a morte chega, ou seja, quando a pessoa morre, também ela assim mesmo, tudo já acabou. As pessoas estão aí a pregar que a morte é o fim de todas as coisas. Alguém comentou no meu vídeo e disse assim: nunca ninguém tirou uma foto do inferno. Não precisa de foto. Porque quem não acredita no inferno, não simplesmente vai ver o inferno. Vai sentir o inferno. Vai provar o inferno. O inferno é um lugar que tem entrada, mas não tem saída. E aí que nós precisamos entender essa dura realidade sobre o inferno. E nós não podemos ser tomados pelo medo de ouvir a mensagem sobre o inferno, porque pior do que ouvir sobre o inferno é ir para o inferno. Pior do que ter um pastor que pregue sobre o inferno é você amanhã, quando morrer, nenhum dos teus bens estarão lá para lhe salvar. Nenhum dos teus amigos estarão lá para ajudar você a se livrar da condenação eterna do inferno. Após a morte, há um julgamento final. É melhor deixar mais para baixo. Obrigado. Após a morte, há um julgamento final. E aqueles que morrerem em seus pecados passarão a eternidade no inferno. Muitos, embora esta doutrina seja frequentemente ridicularizada e rejeitada, não podemos ignorar o claro ensinamento das Escrituras. O claro ensinamento das Escrituras que há um lugar para julgamento eterno dos perversos. Nós não podemos, ainda que as pessoas hoje negam, ainda que a teologia da prosperidade nos prega um sucesso e bem-estar nessa terra, mas nós precisamos entender que depois da morte é uma continuidade. E aquilo que eu sempre falo, irmão, não adianta pensar que você que viveu de qualquer jeito, depois da morte, o céu te espera, simplesmente porque quem fez o teu óbito lá, o funeral, é o padre, é o pastor renomado, é um pastor famoso. Não importa nenhum aparato, não importa nenhuma coreografia, não importa o número de biografias que forem lidos lá, mas nós precisamos entender que a nossa vida
de paz, ela é, depois da morte, ela é determinada por enquanto estamos vivos. Não adianta pensar que depois de morto, a minha família vai pagar uns míseros kwanzas e eu vou entrar no purgatório, depois de algum dia saio do purgatório e vou para o paraíso. Não funciona dessa forma. Não existem recursos. Eu reprovei quando estava vivo, depois que morrer ainda vou por recurso, depois do... Só até pensar, é engraçado, porque os homens criaram um meio termo. Para não ir direito para o inferno, vai ainda no purgatório. Depois do purgatório lá, a alma vai ser expurgada. Vamos só com a Bíblia, amém? Tudo aquilo que te ensinaram lá na igreja católica, você só vai contrariar o que eu vou falar hoje, se você me mostrar texto na Bíblia. Nem me mostrar livro da catequese, porque aquilo fizeram lá na igreja. É a Bíblia. Amém? Vamos na Bíblia? Então vamos lá. Passa aí, meu filho. Vamos lá na Bíblia, que nós lemos aqui. Então vamos lá. A palavra inferno é de origem latina, que significa profundezas. Essa palavra não aparece originalmente na Bíblia, mas foi utilizada para traduzir 4 termos originais nas escrituras, sendo eles Sheol, Hades, Geena ou Geena e Tártaro. Essas são as 4 palavras bíblicas para se referir ao inferno. No Antigo Testamento, a doutrina do inferno não está muito clara. Embora encontramos algumas passagens que falam sobre o inferno, mas elas ficam mais claras, mais explícitas no Novo Testamento. No Antigo Testamento, e quando se referem ao inferno, normalmente estão a falar sobre a morte. Estão a falar sobre o lugar dos mortos. Mas quando Jesus fala sobre o inferno, Paulo, João escreve Apocalipse, falando sobre o lago que arde com fogo e enxofre, ele vai falar de um lugar de condenação eterna. Pode passar. Hades e Geena. No Novo Testamento, 2 termos específicos são utilizados para se referir ao inferno. Um é Hades, o outro é Geena ou Geena. Podemos chegar a uma compreensão mais clara da natureza do inferno a partir de um estudo cuidadoso dessas 2 referências. A palavra Hades vem da palavra grega Hades, que aparece 10 vezes no Novo Testamento. Nós temos a referência de Mateus capítulo 11, versículo 23, e também temos a referência de Mateus 16, 18, temos a referência de Lucas 10, 15, temos a referência de Lucas 16, 23, temos as referências de Atos 2, 27 e o versículo 31. E também temos as referências de Apocalipse 1, 18, Apocalipse 6, 8, Apocalipse 20, 13 até o 14. Embora ela seja mais empregada como uma referência, como uma referência empregada à morte e à moradia geral dos mortos, ela é claramente usada em Lucas 16, 23, para se referir a um lugar onde os perversos são atormentados. Como nós lemos aqui em Lucas capítulo 16, versículo 23, diz assim: e no Hades ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amém? Aqui o que Jesus na parábola usa para dizer sobre seu, ele usa a expressão seio de Abraão. Ele vai dizer que o rico que estava lá no inferno, quando ele olhou para o céu, ele viu Lázaro pobre, mas ele estava lá junto com Abraão, no seio de Abraão, se referindo ao paraíso. Amém? Então, há 2 interpretações principais a respeito de Hades e a sua relação com Geena. A primeira interpretação: Hades e Geena se referem ao mesmo lugar de tormento. Antes da ressurreição e o último julgamento, os perversos sofrerão em um estado de desencarnado. Após a ressurreição e o julgamento final, os perversos
são unidos aos seus corpos ressurretos e retornados ao mesmo lugar de tormento. Ou seja, quem vai sofrer no inferno não é só a nossa alma, também esse nosso corpo. Porque depois da morte, vai a alma, o espírito volta para Deus e a nossa alma guarda o julgamento. O que é que vai acontecer? Depois desse período, quando houver a segunda ressurreição para a condenação, todos nós vamos voltar a encarnar. Depois dessa ressurreição, alguns vão encarnar para a condenação eterna, que é o castigo eterno, e os outros vão encarnar para o gozo eterno. Alguém está comigo? Diz amém. Então nós precisamos entender que, amado, ninguém vai virar pedra. A Bíblia diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A Bíblia diz, todos os mortos que foram jogados no mar, aqueles que foram queimados, a terra vai devolver o corpo deles. Então, amado, é uma coisa muito séria. A mensagem do inferno é uma coisa muito séria. Por isso o diabo está nos entreter nos cultos para nós não entender a realidade do inferno. Porque se nós entendermos a realidade do inferno, nós faremos todo o possível para aceitar a salvação que de graça Cristo nos dá. Que a Bíblia diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então aqui nós entendemos que após a ressurreição e o julgamento final, os perversos serão o quê? São unidos aos seus corpos. Na ressurreição, o espírito de um perverso vai se unir com o corpo do mesmo perverso ressurreto e vão retornar ao lugar de tormento. Passa. Segundo, o Hades é a moradia temporária dos perversos desencarnados até a ressurreição e o julgamento final. Quando os perversos são reunidos com os seus corpos e transferidos para um lugar de tormento eterno chamado Geena. Ou seja, o Hades preserva o espírito, a Geena é onde vai acontecer o sofrimento, tanto do corpo quanto do espírito. Por enquanto a pessoa que foi para o inferno, que vai para o inferno, ainda não foi no inferno como tal, que é na Geena, ela fica onde? No Hades, como espírito. Já é um antissofrimento. É um sofrimento antes do sofrimento eterno, porque vai precisar de unir o corpo e o espírito para esse sofrimento que é eterno. Então a coisa é muito séria. É muito séria. Vamos lá. Esta segunda interpretação parece mais provável, uma vez que o Hades um dia será destruído, segundo Apocalipse 20, verso 14, enquanto o sofrimento no Geena é interminável, não acaba. Jesus falou que lá o bicho não morre. Amém? O fogo não se apaga. Lá nós teremos corpos eternos e, amado, e também é sofrimento eterno para os que vão lá. Por isso, quando Jesus se refere ao inferno, diz que lá o verme não morre e o fogo não se apaga. Isso é o Geena. Passa, filho. A palavra Geena aparece 12 vezes no Novo Testamento. Certo? Já aí tem as referências aí. Ela é a forma grega da expressão em aramaico Geinã, que se refere ao vale de Inom, segundo Josué, capítulo 15, versículo 8. Localizado ao sul de Jerusalém, hoje ele é chamado de Wadi Er-Rababe. Sob o reinado dos reis ímpios Acais e Manassés, este era um lugar onde os pais ofereciam seus filhos como sacrifício ao deus amonita Moloque, segundo Jeremias capítulo 32, verso 35. Havia um deus amonita chamado Moloque que recebia sacrifício dos filhos primogênitos. Esse Moloque é que deu a origem àquela palavra que os brasileiros usam, moleque, para se referir a uma criança.
Então, todas as vezes que você chama o teu filho de moleque, você está como se tivesse a invocar esse Deus Moloque, que aceitava o sacrifício de crianças. Então, havia um lugar onde os pais sacrificavam os primogênitos ao Deus Moloque, e esse lugar também recebia esse mesmo nome. Passa aí, por favor. O Hades Geena. Na época de Cristo, a palavra Geena era comumente empregada para denotar o lugar de punição e tormento final para os perversos. Um lugar de eterna morte, eterna corrupção, eterna impureza e eterna miséria. Então, nos tempos de Cristo, as pessoas usavam a expressão Geena para se referir a um lugar de eterna morte, eterna corrupção, eterna impureza e eterna miséria. Passa aí, esse é só o contexto para nós perceber. A natureza do inferno. Em qualquer tentativa de entender a natureza do inferno, devemos proceder com muita cautela. Por um lado, devemos ser cuidadosos para seguir as escrituras e não as descrições fantásticas do inferno criadas tanto pela literatura antiga quanto pela literatura moderna e a mídia. A mídia nos mostrou, pintou para nós um diabo vermelho, não é? Com 2 chifres e uma cauda, olhos como chama de fogo e um garfo de 3 pontas, né? Esse não é o diabo que a Bíblia nos apresenta. Precisamos ter muito cuidado com esse tipo que a Bíblia, que a mídia, que a literatura moderna e que o cinema nos apresenta. Aquele não é o diabo. Porque a maioria das pessoas que caíram aqui foram tentados pelo diabo. O diabo vos tentou com chifre? O diabo cheira perfume, ou não é? Anda num carro bom, ou não é? Tem cargo de gerência, ou não é? O diabo é bonito, corpo tipo um pão, sabe, ou não é? Porque se ele viesse com chifre, vocês, moça, cairiam? Nunca. Se ele viesse cheirando fogo e enxofre, cairiam? Não. Então o diabo não é aquilo que vocês costumam ver na mídia social. Por isso eu não tenho medo daquela foto do diabo, que o diabo me apareceu, pastor, e ele estava com 2 chifres e um garfo de 3 pontas. E ele disse, me serve, te mato nada. O diabo é bem romântico. Ele fala com muito carinho e muito cuidado. O diabo às vezes ele aparece naquele moço alto, bonito e corpo atlético. O diabo às vezes aparece naquela moça jardada, com os lábios jardados, as ancas jardadas e bem perfumada. O diabo às vezes aparece no formato daquela irmã que só quer um aconselhamento, mas quer te matar. Então você precisa ter muito, mas muito cuidado, porque o diabo nunca vai te tentar conforme a mitologia desenhou o diabo. Então nós temos que ter muito cuidado com essa visão de ver um diabo no inferno e assentado num trono. Não é ele, porque no inferno não tem trono, só tem sofrimento. Até para o diabo. Você sabia que nem o diabo quer ir para o inferno? Quem já sabia disso? São poucos. Porque tem gente que pensa ele está lá, nem ele quer ir para lá. Passa aí, filho. Por outro lado, devemos ser cuidadosos para não menosprezar a doutrina do inferno ou diminuir os seus horrores. Os testemunhas de Jeová dizem, não, o inferno não existe. Deus é tão amor, mas tão amor. Como é que um Deus de amor colocaria um filho que ele criou com muito amor e carinho no inferno? Eles dizem que o homem que pecou não vai para o inferno, mas vai ser aniquilado totalmente, ou seja, destruído de uma vez por todas, porque Deus não tem prazer em ver os seus filhos a sofrer. Isso é engano. Isso é diminuir os horrores do inferno. Porque o inferno, segundo Jesus, é um lugar de horror, que nem o teu pior inimigo você desejaria ele para ir para lá, porque não é um bom lugar. Passa. De acordo com as escrituras, e especialmente os ensinos de Jesus Cristo, existe um lugar real chamado inferno, que é tão terrível em seu sofrimento, quanto eterno em sua duração. Ou seja, assim como o céu é eterno, o inferno também é eterno.
Amados, se nós adoramos um Deus eterno e servimos um Deus eterno, a nossa consequência da nossa obediência a um Deus eterno vai trazer consequências eternas. Se nós desobedecemos e pecamos contra um Deus eterno, a nossa desobediência e pecado vai também trazer consequências eternas. Então não adianta pensar que o inferno é um período de tempo, é um espaço. Eu sofro 10 meses, tipo na prisão, depois sou solto. Não. O inferno é um lugar de eterno tormento. Assim como os justos e salvos estarão na eternidade eternamente, os que forem para o inferno vão estar no sofrimento eterno, eternamente. Passa aí, meu filho. A exclusão da presença favorável de Deus. O primeiro e possivelmente o mais terrível aspecto do inferno é a exclusão da presença favorável de Deus. O que aqui significa? Deus está no inferno, mas Ele não está no inferno a favor do inferno ou a favor de alguém que está lá. Deus está contra tudo e todos que estão no inferno. Então, amado, o primeiro possível e mais terrível aspecto do inferno é esse: a exclusão da presença favorável de Deus no inferno. No inferno não tem nenhum ponto, nenhum pingo do favor de Deus. Se nós experimentamos o favor de Deus na terra, no inferno, amado, nem se fala em favor, porque o inferno manifesta a ira de Deus. Amado, no pensamento evangélico moderno, o inferno é frequentemente descrito como lugar de tormento externo à presença de quem? De Deus. Passa. É frequentemente dito que o céu é o céu por causa de quê? Da presença de Deus. E o inferno é o inferno por causa do quê? Isso é mentira. Isso é conversa do diabo. Que o céu só é céu porque Deus está lá, e o inferno só é inferno porque Deus também não está lá. Mentira. O inferno não pode ser definido como a ausência de Deus. O inferno não é a ausência de Deus. Passa aí para nós entender melhor essa frase. Embora esta afirmação tenha um elemento de verdade, ela é extremamente enganosa. Não é a ausência de Deus que faz do inferno um lugar de tormento, mas o que? A ausência da sua o que? Presença favorável. Porque a presença de Deus está lá, mas não está favorável a ninguém. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vamos inverter o versículo. Se Deus é contra nós, quem será? No inferno esse texto é assim: por enquanto estamos na misericórdia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quem for no inferno, o texto é: se Deus é contra vocês, quem vai vos defender aqui? E a ira de Deus é terrível. A ira de Deus é terrível. Porque, amado, não adianta pensar num Deus de amor. Amado, quando nós falamos sobre os atributos de Deus, o atributo que a Bíblia mais exalta de Deus, a Bíblia não fala muito não exalta mais o amor de Deus do que a santidade dele. E a santidade de Deus requer de nós o quê? Justiça, justiça e justiça. Deus é justo. Amém? De fato, o inferno é um inferno porque Deus está lá na plenitude do quê? Da justiça e de quê? Ira. Então o inferno só é inferno porque a justiça de Deus se manifesta lá para os grandes e os pequenos. Então não adianta te pensar que o inferno significa ausência de Deus, não. O inferno significa ausência da misericórdia, ausência do amor, ausência do perdão. Porque no inferno nós vemos a plenitude, aonde vai haver a nossa justiça, às vezes até nem dá para chamar de justiça.
Porque a nossa justiça favorece alguns e desfavorece a outros. A nossa justiça põe um ladrão de galinha na prisão, 2 anos de cadeia, mas o marimbondo que saqueou o país está na Espanha. Isso é a justiça dos homens. Mas a justiça de Deus, ninguém vai escapar. Seja grande, seja pequeno, ninguém vai escapar. Por isso, irmão, começa a rever a tua vida. Porque as pessoas, apesar do coronavírus, não se converteram. E o inferno vai manifestar a ira de Deus. Todos os pecados, pecadinhos e pecadões, sei que existe, o inferno vai trazer para fora. Todos os pecados que o teu pai não sabe, o teu pastor não sabe, aqueles pecados que você guarda, o inferno vai trazer à tona. E eu vou lhe dizer, na terra aceitam corrupção, mas lá ninguém aceita a corrupção. Na terra você dá gasosa, mas lá no inferno a tua conta bancária é nada, o teu multicaixa é nada. Porque lá o que impera é a total justiça e ira de Deus. E quando Deus se manifesta com ira, irmão, quando Deus manifesta a sua ira, em Apocalipse vai dizer que o sol fugiu à ira de Deus. A terra fugiu à ira de Deus. Os homens vão procurar morte. Correrão nos montes e vão dizer, caia sobre nós. A Bíblia diz, e procurarão a morte, mas não vão achar. Você sabe aquele dia que você procura, quer morrer, mas não consegue morrer? Você se esquarteja e não morre. Corta o pescoço e ainda está vivo. Porque o inferno, Deus está lá. Mas é lá onde ele vai cozinhar demônios e as pessoas que causaram ira no coração dele. Passa aí. Em 2 de Tessalonicenses, capítulo de número 9. Pode me dar, filho? Se consegue, senão eu leio daqui, para não atrapalhar a palestra. Encontra aí na sua Bíblia. Está vendo como essa mensagem não enche igreja? Sabe por que os profetas não pregam isso? Porque isso não vai trazer lucro nos bolsos deles. Vai na centralité. Vamos lá. 2 de Tessalonicenses. Tem aí? Deus se bendiga. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para... Não, segunda. Os quais, por castigo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Passa. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Volta no 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição. Para falar que depois, todos aqueles que forem castigados por causa dos seus pecados, eles vão padecer eterna condenação, eterna perdição, longe da face da glória de Deus. Passa aí, meu filho, volta para a palestra. Sofrimento indescritível no inferno. Pode voltar. Basta. Isso. Passa aí. É impossível ser fiel às Escrituras, especialmente às palavras de Jesus, enquanto ao mesmo tempo se procura negar ou ignorar as verdades que elas ensinam a respeito do sofrimento dos perversos no inferno.
Nós precisamos entender. A Bíblia fala das ovelhas e fala de quem? Dos bodes. A Bíblia fala sobre condenação eterna e exaltação ou vida eterna. Então nós não podemos escolher na Bíblia, tipo estamos a escolher feijão. O que nos agrada vai para um lado, o que não nos agrada descarta. Porque a realidade do inferno faz parte daquilo que era um ensino de Jesus. Passa. Como veremos, as Escrituras, e especialmente Jesus, falam sobre o inferno como um lugar de sofrimento indescritível. É corretamente dito que a felicidade do céu vai além da compreensão humana e do poder de comunicação da linguagem humana. Assim como Paulo não conseguiu descrever o céu quando foi para lá, nós também não conseguimos ainda com palavras humanas explicar taxativamente como será o sofrimento no inferno. Porque quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, a Bíblia diz que ele viu coisas inefáveis. Que ele queria escrever para os coríntios, explicar para eles o que ele viu lá no céu. Ele disse, olha, eu não encontro palavras humanas para vos dizer quão verdadeiro, quão tremendo é o céu. Eu queria trazer o céu e explicar-vos com palavras humanas, mas eu não consigo explicar-vos. Assim, do mesmo jeito que ainda que nós tentemos falar sobre a realidade do inferno, amado, vai faltar palavras para explicar os horrores do inferno. Por isso, irmão, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Se você não quer ver os teus irmãos a sofrerem eternamente, prega. Se você não quer ver os teus pais a sofrer eternamente, prega. Se você não quer ver os teus filhos a sofrer eternamente o castigo eterno, prega para eles sobre a realidade do inferno e a vida que nós temos em Deus. Porque é isso que nós precisamos entender. Vamos lá. De acordo com as Escrituras, o mesmo pode ser dito do sofrimento e horrores do inferno. É importante lembrar que, embora a doutrina do inferno seja repulsiva para muitos, isso não a torna menos real. Pastor, eu não gosto da mensagem do inferno. Mas o fato de você não gostar não significa que ela não é verdadeira. Pastor, quem gostaria de ouvir lhe falar, o médico a dizer, você está com Covid? Ninguém. Mas o fato de você não gostar não significa que você não pode ter, se você não se proteger. Ninguém gostaria de chegar no médico e receber um diagnóstico que, olha, você está com HIV e SIDA. Ninguém gostaria de ouvir isso. Mas o fato de você não gostar não significa que, se você não se cuida, você não apanha. Faz sentido? Então, às vezes, nós preferimos um diagnóstico mentiroso. Preferimos a Angola da TPA do que a Angola verdadeira. Essa é a comparação mais rápida que eu encontrei. Porque a Angola que você assiste na TPA, quando você sai na rua, não tem nada a ver. Você fala, mas eles não filmam onde que eu não vi? Na televisão, ontem a ministra disse que tem vacina em todas as províncias. Ontem fui para apanhar a segunda dose e falaram, não temos. Falei, alguém está mentindo, a ministra, ou vocês estão a aguardar e vacina? Alguém está comigo e diz amém? Então quero lhe dizer, irmão, o fato de você negar a realidade do inferno não significa que ele não existe. Pastor, os testemunhas de Jeová não acreditam. Não significa que ele não existe. Eu posso dizer, não existe Estados Unidos da América. Ele vai desaparecer porque eu não creio? Desaparece? Está lá, crendo ou não. Do mesmo jeito a realidade do inferno. Por isso, muito cuidado como você está a levar a palavra de Deus. E sabe por que nós temos um monte de cristãos com muita hipocrisia na igreja? É porque eles nunca ouviram sobre a realidade do inferno. Porque se nós entendêssemos a realidade do inferno, nós começaríamos hoje a consertar nossa vida. Porque nós não sabemos se amanhã vamos estar vivos. A única certeza que você tem agora é que agora você está vivo. Eu não sei quem amanhã vai me ligar que morreu, que está aqui. E aí, está amarrado, pastor. Pastor, está amarrado. Eu aqui não, parece. Está vendo como você está a olhar para o outro do lado?
Pastor, eu não estou doente. Quem disse que os que morrem só são os doentes? Esse é outro slide. Antes de procedermos, é importante entender que o inferno não é um lugar onde os perversos são cruelmente torturados, mas onde eles sofrem a perfeita justiça pelos seus pecados. Então o inferno não é um lugar onde eles levam, lhes põem lá, lhes fritam um pouco, depois lhes tiram. Não. O inferno é onde eles vão entrar e vão ficar para sempre. Tem um dos maiores traficantes do Brasil, se não o maior, Fernandinho Beiramar. Ele foi condenado a mais de 800 ou 300 anos. Está eternamente condenado. E ele está lá na prisão. Mas é incrível que da prisão até hoje ele ainda coordena o tráfico. Mas ele já está condenado. É mais de 300 anos de prisão. Quer dizer, ele vai morrer preso, vai ficar ainda uns anos, ainda está preso. Ele não tem idade para cumprir a prisão, porque é demais. Também no inferno. Saiba que os teus pecados têm consequências eternas. É uma fornicaçãozinha, é uma traiçãozinha, é um adultériozinho, é uma poligamiazinha, é um roubozinho. Mas tem consequências eternas. É uma mentirazinha, mas tem consequências eternas. E saiba que a tua vida nessa terra, se você tiver boa saúde, vai viver 80 anos, que Angola não é a nossa estimativa de vida. Mas saiba que todo pecado que eu cometer, ele vai gerar em mim, na minha vida, consequências eternas. Passa. Deus não é cruel. Ele não tortura alegremente seus inimigos. De fato, a Bíblia ensina que Deus não se compraz na morte do perverso. Em Ezequiel 18, 23 e 32, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, quando Deus tortura lá no inferno, não é porque Ele está lá com alegria. Quem vos mandou não me obedecer? Ele com muita dor, Ele aplica a justiça dele. Quem é pai aqui? Mãe. E já bateu no filho? Porque pai e mãe que batem no filho com alegria está doente. Nós disciplinamos os nossos filhos porque é necessário, mas não nos alegra. Às vezes me dói quando eu falo para o meu filho: está de castigo, Joel. Você não vai assistir boneco até o fim de semana. Todo mundo está na sala vendo desenho, ele está lá no quarto. Ou a fazer cópia que eu mando, ou a não fazer nada. O meu coração como pai aperta só de saber que os outros estão em liberdade, mas um está de castigo, mas aquilo eu não estou a fazer com alegria. Eu estou a querer ensinar para ele um princípio. Filho, não com não é com sarcasmo. Coração aperta. Por isso eu não consigo acreditar na teologia calvinista que diz Deus predestinou alguns para o inferno. Eu não creio num Deus assim. Porque senão o inferno, nem o inferno seria justo. Porque eu não escolhi nascer pecador. Amado, ninguém escolheu nascer pecador aqui. Ninguém. Você nasceu pecador porque em Adão todos fomos feitos pecadores. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por causa deles todos que nasceram em Adão foram feitos o quê? Pecadores. Mas por um homem, Jesus, todos nós fomos salvos. Mas todos quem? Todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Jesus é salvo em Jesus. Mas Deus não tem prazer nenhum. Deus não é um Deus cruel. O inferno só é demonstração do quê? Da sua justiça. Dói, mas eu preciso ser justo. Antes de eu vir para o culto, eu bati no meu filho pequeno, que ele fez uma coisa que não devia ter feito. Eu chamei ele e dei surra para ele. Ele com lágrimas nos olhos, eu falei: oi filho. E ele chorava, eu disse: estou indo embora para a igreja, mas o papai te ama, tá bom? Tá bem. Mas é difícil acreditar no amor de um pai assim que bate, né? Mas eu bato porque eu lhe amo. Então Deus castiga para ele demonstrar o quê? Seu amor. Passa aí. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo.
Então, se você está vivo, está sendo repreendido por Deus, isso é uma prova que Deus o quê? Te ama. Amém? Se você não aceita a repreensão de Deus em vida, vai aceitar a justiça de Deus depois da morte. Você escolhe. Deus é um Deus de justiça. E o inferno é o lugar onde essa justiça é aplicada. Os perversos recebem a exata medida da punição que lhes é devida. O inferno é o lugar de ajuste de contas entre um Deus santo e um homem pecador e demônios perversos. Então, se existe um lugar onde Deus vai ajustar as contas com Hitler, Mussolini e os outros demônios aí da vida, é lá no inferno. Se existe um lugar onde Deus vai chamar todos os ditadores, Fidel de Castro, Hitler, Mussolini e os outros, é lá. Vamos ajustar as contas aqui. Eu vou te tratar com a mesma justiça que eu estou tratando os crentes. Porque a justiça dele não falha. Só que a justiça de Deus vai, para alguns ela protege, para outros ela condena. É paradoxal. Do mesmo jeito que no Egito, a justiça de Deus protegia Israel, mas a mesma justiça de Deus trazia a morte sobre quem? Sobre os primogênitos do Egito. Todos aqueles que tinham o sangue do cordeiro na porta, ninguém morreu. Mas todos aqueles que não tinham a proteção do sangue, todos morreram. É a mesma justiça que gera vida e a mesma justiça que gera o quê? Morte. Para os que lhe obedecem, vida. Para os que lhe desobedecem, morte. Desde o Antigo Testamento até hoje, o homem é salvo através do sangue. Adão foi liberto, vestido através das vestes do cordeiro que foi morto por causa dele. Israel liberta por causa do sangue do cordeiro aspargido nas portas. Para nós veio o cordeiro de Deus, João 29, que tira o pecado do mundo. Por ele somos salvos e livres. Amém? Vamos lá, passa aí. Isso, para aqui. Vamos ler todos juntos essa frase? Isso. Se não existisse o inferno, a vida seria o quê? Injusta. Porque tem alguns que dizem, não, no final de tudo. Alguém até pega uma expressão de Paulo, tudo coopera para o nosso bem. No final de tudo, Deus vai se reconciliar com os demônios. No final de tudo, até os ímpios, todos Deus vai lhes perdoar. E vamos estar todos em um só coro, em uma só voz, para adorar a Deus. Então, amado, a vida é injusta. Para quem se guarda, para quem foge do pecado. Amado, quem está sendo santo? Está fácil, irmão? Ser puro, está fácil? Alguém está experimentando a dureza da santidade? Diz amém. Alguém está experimentando a dureza do não desse mundo? Diz amém. Alguém está a lutar contra a sua natureza carnal? Diz amém. Alguém está a lutar contra as suas vontades e diz, pastor, tem dias que dói? Diz amém. Alguém está aqui e está a dizer, pastor, tem dias que eu não aguento, eu quero ceder? Diz amém. Agora me responda, é justo amanhã você que está lutando contra tudo que é pecado está no mesmo lugar com alguém que teve uma vida pregressa? Amado, o inferno é o nível de Deus. Se não existisse o inferno, a vida seria injusta. E a justiça de Deus se manifesta aqui. Que todos aqueles que a justiça da terra não puniu, não vão escapar da justiça de Deus. Por isso nós temos urgência em pregar. Por isso nós temos urgência em chamar os adúlteros para saírem dos adultérios. Por isso nós temos urgência em avisar para os feiticeiros saírem da vida da bruxaria. Por isso nós temos urgência em tirar os espíritas do espiritismo. Temos urgência em chamar as prostitutas da prostituição. Por isso nós temos urgência. Às vezes as pessoas não entendem por que o pastor Isaac tem que ser tão direito, mas tão duro. É porque eu estou a ver uma realidade que muitos ainda nem entenderam e nem viram. Porque se eu afrouxar na mensagem do inferno, se eu afrouxar nos valores do reino, amado, o inferno vai ter mais gente do que no céu. E eu tenho
medo de saber que a minha geração é a geração que vai mandar mais pessoas para o inferno. Eu tenho medo de saber, porque, amado, porque não o evangelho em Angola cresce muito. Não, o que está crescendo não é o evangelho. É um evangelho híbrido e falso. Não é o verdadeiro evangelho puro e imaculado, não. É o evangelho misturado com mandinga. É o evangelho misturado com macumba. Isso é que cresce em Angola. Evangelho misturado com toalhinha, evangelho misturado com água ungida, evangelho misturado com roupas ungidas, evangelho misturado com vassoura ungida, cueca ungida, aliança ungida. Estão a ungir tudo hoje. É esse evangelho que cresce. Mas o evangelho do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após Jesus, esse não está a crescer. O evangelho que cresce hoje é o evangelho da autoajuda. É o evangelho que você se autoajuda. Você não precisa de Deus. Você pode. Você é o espelho. Você é joia rara. Você é o vencedor. Você é o campeão. Você pode. Tudo podes. O evangelho de hoje dizem que você é precioso. Não, você não é precioso. Você é pecador. Pastor, eu sou precioso. Sou raridade aos olhos de Deus. Não, você é pecador. Deus te olha com ira e quer te matar. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Sabe quem está pedindo uma gota de água? Ele está vendo muita água lá no céu. E ele diz: pai Abraão, peça para que Lázaro molhe o dedo dele e caia uma gota só para refrescar a minha garganta. É um rico na terra. Sabe o que Abraão vai lhe responder? Você já recebeu as tuas glórias quando você estava na terra. Você já recebeu as tuas alegrias quando você estava na terra. Então ele está a ver algo, mas ele não pode provar, não pode usufruir. Então no inferno é lugar de ver sem usufruir. Ele viu Lázaro com Abraão. O pobre Lázaro que ficava na porta da casa dele lá, sendo lambido as vísceras pelo cão. E ele comia restos lá, um Lázaro abandonado. Agora é um Lázaro exaltado. O rico que tinha riquezas e alegria na terra, agora está envergonhado. O rico que bebia a garrafa de 1.200.000. Uma vez eu fui no Quero, fiquei escandalizado. Uma garrafa de vinho, 1.250.000. Mas esses bebem aquilo, mijam o quê? Mijam petróleo? Porque, amado, em Angola tem corajoso. Por enquanto muitos vão morrer e nunca pegaram em a vida deles todas esse 1.200.000. Uns entram no Quero, riscam o cartão 1.200.000 para ele beber no sábado com os amigos. E eu sou curioso, cheguei lá. O que tem de 1.200.000 nessa garrafa? E a pessoa que foi comigo disse: pasta, não encosta muito. Se você deixa cair isso, não sei como é que você paga esse negócio. E tinha lá um livro, um manual de instrução. Falei: o cara vai beber com manual de instrução. E aí eu abri o manual de instrução. A história do vinho. Quantos anos o vinho foi produzido? 1.200.000. Tem angolano aqui, os papuscos. Eles pegam um cartão e risca e saem com uma garrafa de 1.200.000. Eles já estão até as glórias dele aqui, mas no inferno eles vão pedir uma gota d'água. Terceira coisa, terceira realidade. Lugar de clamor sem resposta. Versículo 24. Ele está no inferno e ele clama. E olha o que vai acontecer. E clamando, o rico disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. É um lugar onde ele tem o quê? Ele clama, mas não tem resposta. Abraão vai dizer: a água aí não chega.
Está tão quente aí que se mandar uma gota d'água se desfaz aí no meio. Nem adianta. Clamor sem resposta. Por enquanto você está vivo, a Bíblia diz: clame a mim e eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes de que não sabes. Você que está no pecado, ainda dá para clamar pela misericórdia de Deus. Porque depois que for para lá, é um lugar que você grita, você clama, você vai ranger os dentes. Não tem ninguém que vai lhe atender. Pensa comigo, quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, as pessoas que estavam fora da arca, mamãe Micaela, quando elas gritavam, fora da arca, não é? Nós só estávamos a brincar, por favor, não é? Pelo menos o meu filho é criança, abre a porta, não é? E, Noé e Deus é tão bom que Ele mesmo fechou a porta. Disse: Noé, entra. Todo mundo entrou e a Bíblia diz que Deus veio e fechou a porta da arca, cerrou a porta da arca, porque se fosse Noé com a chave, ele ia abrir. Porque ser humano às vezes mostra querer ser mais misericordioso do que Deus. Porque o homem às vezes quer dizer assim: não, Deus é tão bom, vai mandar você para o inferno. Isso é precioso. Isso é querer ser mais justo do que Deus. Se Noé tivesse a chave, ele ia abrir. E Deus falou: eu fecho. Nem Noé estava a entender mais onde é que isso se abre. Eu não sei, eu fiz a porta aqui, mas como Deus fechou, não sei abrir. E as pessoas lá, eu só tive a brincar. Hoje a gente está aqui a pregar a palavra, os vizinhos aqui dizem: faz muito barulho. Haverá um dia, quer ver lá? Quem vai fazer barulho é eles. E o barulho deles ninguém vai ouvir. Ninguém vai responder. Aqueles teus vizinhos que estão a rir de você, que ora de madrugada, estão a rir de você, que todos os domingos com a tua saia comprida, sai, olha tia da saia, a mamá do coral. Eles os podem rir. Mas amanhã eles vão clamar, mas ninguém vai lhes ouvir. Vão chorar, mas ninguém vai lhes ouvir. Eu louvo a Deus que hoje eu choro, Ele me ouve. Eu clamo, Ele me escuta. Mas haverá um dia que a justiça de Deus vai se manifestar. As pessoas clamarão, gritarão, mas ninguém lhes ouvirá. O inferno é um lugar de clamor sem resposta. O inferno é lugar de tormento sem consolo. Lá ninguém vai te consolar. O que poderia te consolar também está queimado. O que poderia te consolar também está queimado pelos pecados dele. Aquele dobrada que peca contigo, nem lá vai te bater no ombro. Estou contigo, estamos juntos. Lá nem vai dar para falar, estamos juntos. E eu vou lhe provar aqui na Bíblia, nesse texto, que todos aqueles que bebiam com o homem, ele nem se lembrou deles. Mas no inferno você não vai lembrar de nenhum teu amigo, mas vai lembrar da tua família que você não pregou, ou da tua família que você não ouviu. Eu estava com meu pai esses dias no meu carro, eu e ele. E aí quando eu fui meter a música para eu sair, olha a música que estava tocando no meu carro é: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Eu fiquei a ouvir esse louvor, por que logo nesse? Aí eu olhei para o meu pai e eu falei: talvez eu não tenha mais essa chance de estar assim com meu pai. Eu vou falar, eu falei: pois é, velho. Como é que está aí a fé? Filho, falei: como é que está o coração do pai com Jesus? A velha me falou que o pai está bebendo muito nos últimos dias. O pai já devia parar. Já te operaram a úlcera por causa de beber. Desde que você saiu lá da Lunda beber até hoje. Daqui a pouco vai fazer 80 anos só a beber. O que é que você está ganhando com isso? Pai, o inferno existe. E as pessoas vão queimar. E amado, pensa a pessoa mais difícil de pregar. É o teu pai, tua mãe, teu irmão. É o púlpito mais difícil. Naquele dia, eu e ele no carro.
O AC estava no 4, mas eu queria até abrir os vidros para ventar, porque eu já comecei a transpirar, só para te falar a realidade do inferno no meu pai. E eu falei, ele ficou calmo, ouvindo. Eu sei que a semente ficou. Mas fale do inferno. Porque lá, irmão, é um lugar de clamor sem resposta. É um lugar de tormento sem consolo. Mostra o versículo 25. Encontraste aí na tua Bíblia. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele aqui agora não está pensando nos amigos que bebiam com ele, está pensando nos irmãos dele. Está dizendo, ó pai Abraão, aonde eu estou, eu não quero que os meus irmãos venham aqui. Está vendo esse Lázaro que está aí contigo? Manda ele, faz ele ressuscitar, para voltar e anunciar para os meus pais. Agora aqui, vamos ver um choque que Jesus vai dar. Alguém que morre, aparece e nos traz mensagem. Aqui Jesus vai dizer, se não creram nos vivos, não vão crer em Lázaro que ressuscitou depois dos mortos. Amado, se as pessoas não creem em nós, ainda que Paulo ressuscitar e vir pregar para ele, vão lhe matar de novo. Passa aí o texto. Disse-lhe Abraão, quem está lá na terra, veja, desde os dias de Moisés, tem Moisés e os profetas, ouçam-no. Você que está à espera do teu avô, como uma irmã da outra vez contou testemunho aqui. O meu avô que morreu apareceu com uma luz e disse para falar nos pastores para pregar. Não precisamos que o teu avô venha nos falar aqui. Por isso naquele domingo os irmãos viram subir aqui, rebati na hora. Porque se vocês não me escutam, eu vou escutar o avô da irmã, sabe lá como morreu? Está dizendo, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas lá, escutam-nos. Hoje ele está dizendo, lá tem Tique, tem pastor Tony, tem pastor Isaac, tem os reverendos das outras igrejas, ouçam-nos. Na Indonésia, uma velha ressuscitou, depois de 20 anos morta, saiu só osso e disse assim, vi avisar a igreja que Jesus está a voltar. Não precisamos. Se não ouvem os vivos, não vão ouvir Calvino, não vão ouvir John Wesley, não vão ouvir Spurgeon, não vão ouvir ninguém. Porque eu até fico com medo desses crentes aí que dizem, não, para mim pregador mesmo era o Spurgeon, mas não respeitam nenhum pregador vivo. Se Spurgeon ressuscitar, também não ouvirão. Então quem não crê no vivo, nenhuma, é por isso eu não preciso que o meu avô venha me trazer mensagem. O teu avô que ainda aparece, repreende, aquilo é demônio. Acorda mesmo, fala, Satanás, se aparecer mais no meu sonho, o Espírito Santo te queima em nome de Jesus. Que cultura maligna é essa que os que morreram falam? Quem morreu, morreu. Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. Essa palhaçada, na tua casa é o que? É cemitério? Que os mortos toda hora aparecem e falam, pastor, a minha mãe já morreu em 93. Mas esses dias ela me trouxe uma mensagem. E tudo que ela fala acontece. Repreenda aquela feiticeira. Olha o que a Bíblia está dizendo. E como aos homens está o quê? Ordenado. Ordenado. Como? Morrer quantas vezes? E depois? Juízo, condenação, julgamento. Quem morreu não vem mais. Não aceita a mensagem de espírito. Se a tua mãe quer te trazer uma mensagem, deixa sair da camunda de dia e incorporar. Se ressuscitar, vamos lhe ouvir.
Mas se vier espírito, vai para o inferno. Pastor, nunca mais me apareceu. Mas esses dias apareceu para se despedir. Fala, nem me despedi, vem. Só nunca mais apareça aqui em nome de Jesus. Porque a minha mãe já morreu. E morreu só uma vez. Agora está à espera do julgamento. Esses espíritas que vem, pastor, a minha mãe me disse para te avisar. A tua mãe está onde? Manda ela vir me avisar. Não, já morreu. Nem quero ouvir, irmã. Fim de conversa. Com licença, tenho que ir na administração. A mãe dela me mandou um recado, mas já morreu. Eu sou tua família, irmão. Se ela te apareceu, você, porque sabe que tem pacto contigo. Se me aparecer, sabe, vou lhe queimar no sangue de Jesus. Ele está dizendo, manda Lázaro para ir pregar nos meus 5 irmãos. Abraão está dizendo, se não me ouviram o vivo, como é que vão ouvir o morto? O negócio é sério. Fala para o irmão que está ao seu lado, aqui te consola um bué. Você quando posta lá no Facebook, me sentindo triste, bué de consolo, bué de texto. Quando você posta lá no Facebook, em luto, bué de consolo. Mas no inferno, ninguém vai aparecer lá para meter uma curtida, um link e uma palavrinha. Está contigo. Porque as tuas amigas, nem amigas são os amigas, também vão estar lá a torrar. A fritar lá. Uma grita, ai, 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 ai. Você está rindo, mas a coisa é o quê? É séria. É séria. Não tem consolo. O inferno é lugar de quê? Entrada sem saída. Versículo 26. Deixa a tua Bíblia aberta aí na história do rico e Lázaro. 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Entrou, não sai. Ouviu, irmão do purgatório? Não tem purgatório. Entrou, nem moeda, nem missa de 14 dias, nem missa de 40 dias, não vai te tirar de lá. Essas missas aí é só para entrar com burro na Santa Sé. Paga, não paga? Paga, é com burro. Como não falam toda hora de dízimo, morreu, entra. Batismo, entra. Não sei, entra. Mas a tua alma mesmo, entrou no Hades, não sai. Só tem entrada. É onde que é a saída? Na Shoprite tem porta de entrada e de saída. Não quero ter entrada e saída. Mas no inferno, só entra. Não sai. Mas, passa aí, filho. Não tem segunda chance no inferno, amém? Não tem segunda chance. Vou encerrar já a minha palavra. Outra coisa, lugar onde os pedidos de socorro não são o quê? Atendidos. Você pode gritar, ninguém vai lhe atender no inferno. Lugar de lembranças de oportunidades perdidas. É incrível que no inferno não tem ateu. Todos no inferno têm a consciência, Pepe, que existe um Deus. Lá ninguém diz, não, eu sou ateu, estou a fazer aqui. Eu não creio nem no céu, nem no inferno. Eu devia estar no espaço intermediário. Não, não tem ateu. Ateu é só ateu porque hoje está vivo. No inferno não tem ateu. No inferno não há laicidade. Você tem que escolher a tua fé. E quem não escolheu a religião de Deus, escolheu o inferno. Não escolher Deus é escolher o inferno. Amém? Amém? Lugar de quê? De lembrança de oportunidades o quê? Perdida. Ah, se naquele dia eu ouvisse o pastor Isaac. Se naquela hora, naquele culto que eu estava lá, eu entregasse a minha vida. Ah, meu Deus. Por que eu pensei que tinha mais? Poderia falar com o pastor na segunda, na quarta, na sexta. Quando naquele dia eu poderia. Se existe uma certeza que nenhum de nós tem hoje, é que vamos chegar em casa. Então é perigoso você sair dessa igreja hoje
e não ter a certeza da tua salvação. É perigoso você subir numa moto e não ter certeza da tua salvação. É perigoso você ficar na estrada à espera de táxi e não ter certeza da tua salvação. É perigoso você entrar nos becos e atalhos lá do teu bairro e não ter certeza da salvação. Porque se vir um gatuno te espetar uma faca do peito, você vai sentir uma dorzinha no corpo. E quando abrir os olhos, você está no lugar que você não queria estar. Então o inferno, ele quando estava lá no inferno, se lembrou que ele tinha 5 irmãos. A minha pergunta é, quando ele estava nas festas, lembrou mesmo do irmão? Você quando ora, lembra dos teus irmãos? Você está mesmo todos os dias a convidar amigos, visitar amigos, mandar mensagens bíblicas para os amigos, mas nos teus irmãos, nenhuma. Teu irmão, nenhuma. As tuas postagens são tão bonitas no Facebook, mas para motivar as pessoas, mas você nem uma mensagem para um teu irmão. Há um tempo estava orando, eu disse, Senhor, onde eu passo, tu a salvar pessoas. Eu vejo várias pessoas nas redes sociais me mandando mensagem, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aquela palavra tua falou muito comigo, aquele vídeo curto falou muito comigo. Pastor, ora por mim. Pastor, eu posso ligar para o pastor orar por mim? Eu quando dobro o joelho falo, Senhor, lembra dos meus irmãos que não te conhecem, que estão longe. Se eles morrerem, Pai, eu sei que eles vão queimar e eu não gostaria isso. A tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, Senhor, salva a minha casa, meu pai, meus irmãos, meus amigos. Salva, Senhor. Porque não tem alegria maior e melhor chegar no céu e encontrar pessoas da tua família. Lugar de lembranças de oportunidades perdidas é no inferno. Para muitos hoje aqui, talvez essa é a última oportunidade que Deus te deu para ouvir uma palavra dessa. Para você mudar o teu comportamento. No inferno é lugar de onde não se pode mais ajudar a família. Ele queria sair do... Por favor, eu sei que eu não posso sair daqui. Manda Lázaro para ir lá, salvar a minha família, ajudar a minha família. Manda lá alguém. Você que todo dia evangelizar, não consegue reunir a tua família para orar? Você que está mesmo aqui na igreja, todos. Por isso esses obreiros que conseguem pregar aqui, não conseguem pregar para a casa deles, para os filhos dele. Você não conhece a Cristo. Prega para os teus filhos. Fala do amor de Deus nos teus filhos. Ora com os teus filhos. Porque o inferno é muito sério. Os que forem para lá, eles querem sair só para vir pregar e voltar. Deixa só sair para falar para o meu marido que aqui não está bom. Deixa só sair para falar para os meus filhos que aqui não está bom. Só que se os teus filhos tiverem o mesmo comportamento que você teve, eles vão te encontrar lá. Mas você está vivo, irmão. Eu não estou pregando isso para te ameaçar. Eu gostaria muito de chegar aqui e pregar coisas para te alegrar, profetizar coisas boas na tua vida, mas eu não estaria sendo verdadeiro. Não estaria sendo verdadeiro. Por causa desse coronavírus, enterramos tantas pessoas próximas de nós, verdade ou mentira? Amigos, pessoas que comeram conosco na mesa. Nas últimas semanas, aí, uma coisa de 2 ou 3 semanas, fomos enterrar alguém que no carro eu falava com o Chique que foi comigo. Rapaz, como é possível? Pessoa que a gente está aí, parece que é imortal. Essa semana enterramos uma nossa vizinha aqui do prédio. Senhora que vinha sempre aqui, a gente orava para ela, conversava com ela, o Chique falou para ela. E na última conversa ela falou assim com o Chique, ela disse assim, olha,
Eu até gosto aqui da igreja, mas o pastor é muito duro. Por isso estou numa igreja lá também às vezes o pastor disse que podemos beber só um pouquinho, não é pecado. E ela morreu. Porque, irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu sou duro, a minha dureza não se compara nem 1 grau, nem 1% com a dureza que muitos vão experimentar no inferno. Pastor Isaac não é duro, só é sincero. Eu sei que vos acostumaram com muita mentira. E a nossa igreja aqui em Benguela, meu irmão, nos acostumaram com muitas heresias. Essa é a palavra certa. Mas eu quero dizer para você, se para muitos a verdade é dureza, para Cristo a verdade liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Irmão, eu não deixei a minha mãe, não deixei o meu pai, não deixei os meus irmãos, não larguei o meu emprego para vir vos pregar prosperidade. Não anulei os meus sonhos para vir vos dizer mais aqui, irmão, você vai ter marido. Eu já falei aqui, quer casar, toma banho, seja uma moça direita, não fica aí a andar a beijar todos, não. Se comporta, vais ter marido. Eu vim aqui para falar de uma realidade mais do que essa prosperidade passageira. Eu vim aqui para falar mais do que uma realidade, irmão. Você acha que eu tenho prazer em te ver a separar-se do teu marido, que não é teu marido, da tua esposa, que não é tua esposa? Eu vim aqui falar de uma realidade além do que você está acostumado. Ei, solteiro, eu não vim aqui estragar os teus prazeres. Como diz em Apocalipse, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, seja limpo mais ainda. Então, eu não vim aqui te proibir de nada, porque eu não tenho essa autoridade. Mas eu vim aqui te falar uma realidade. O céu é real, o inferno é real. Eu não vim aqui te proibir nada. O que você quer fazer, faça. Você quer pecar, peca. Quer entrar numa vida de adultério, entra. Quer mentir, quer trair o teu esposo, a tua esposa, traia. Quer andar sensual, andar na bebedeira, quer mostrar o teu corpo, mostre. Mas vou lhe dizer uma coisa. Esse seu comportamento só vai lhe levar para o inferno. Eu não vim aqui para lhe proibir nada, porque eu não tenho autoridade sobre a tua vida. Faz o que você quiser, minha irmã. Que se a segunda, a terceira, a quarta mulher seja. Ei, meu irmão, você quer ter 3, 4, tenha. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você chegar no inferno, você vai entender que você brincou, brincou e brincou. Na Angola você é o pai grande, mas lá no inferno você é o condenado grande. Eu não vim aqui proibir nada para ninguém, mas só vim te dizer, Deus está colocado diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele está dizendo, escolhe porém a vida para que vivas. Eu não quero dizer nada para você, pai e mãe, que maltrata os teus filhos. Você está lhes destratar, faz dele como você quiser. Mas saiba que os filhos são herança do Senhor. Deus vai te cobrar, Ele te deu filhos, você abandonou eles. Ei, pai, você que engravidou e abandonou, não ajuda, não supre, nunca manda lá nada, porque o outro já está cuidando por você. Eu quero lhe dizer para você, aquele filho que você gerou e não está cuidando, você vai encontrar conta lá diante de Deus. Você vai encontrar conta lá. Por isso, irmão, se quiser obedecer a palavra, obedeça. Se quiser ignorar a palavra, só levanta e esquece o que eu falei. Só levanta e diz assim, esse pastor também está muito exagerado. E desde que eu cheguei aqui, o meu desejo nunca foi aumentar a igreja, crescer a igreja. É pregar a verdade. Se eu quisesse que essa igreja cresça, nós já íamos sair daqui há muito tempo. Eu sei pregar o que os outros lá estão a pregar e dá certo. Eu sei. Irmão, não é orgulho, eu sou eloquente. Eu sei falar. Eu sei convencer você a me dar o teu carro, a tua casa. Eu sei pedir dinheiro para vocês, eu sei. Eu sei convencer você a dar, a arriscar com o teu cartão, transferir tudo para a conta da igreja. Mas me pergunta por que eu não fiz. Me pergunta por que eu não faço. Me
pergunta por que eu prefiro passar necessidades, mas falar a verdade para vocês. Me pergunta por que eu preferi andar 8 meses a pé, mas não subir nesse altar e dizer: irmão, o meu carro está estragado, me ajudem. Porque eu não quero que a minha mensagem seja comprometida por causa dos meus pedidos. Eu quero dizer para você, irmão, ou você aceita a realidade do inferno e abrace a Cristo, aceite a cruz, ou você vai queimar no inferno. Irmãos, Jesus não morreu à toa. Sabe quem subiu naquela cruz? Não é o filho do Zedu, não é filho de João Lourenço. É o Filho de Deus. Sabe por que Jesus morreu? Por causa do nosso pecado. Então, o pecado não é brincadeira. Sabe por que o pecado não é brincadeira? Porque o pecado matou o Filho de Deus. Por causa do meu e o teu pecado, Deus matou Jesus. Por causa da minha e da sua mentira, Deus matou Jesus. Por causa das nossas briguinhas, Deus matou Jesus. Por causa dos meus e dos teus adultérios, Deus matou Jesus. Será que não dá para entender que o pecado é uma coisa séria? E a minha pergunta é, irmãos, se Deus matou o seu próprio filho na cruz do Calvário, Jesus estava lá pendurado e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O pai desamparou o filho. Jesus foi desamparado pelo teu pecado. E você ainda acha que o pecado é leve? É um pecadinho. Foi um deslize. Pecado é erro, pecado é pecado. Pecado não é erro. Erro é outra coisa e pecado é pecado. Deus tenha misericórdia desses falsos pastores. Deus tenha misericórdia desses falsos obreiros. Deus tenha misericórdia desse falso evangelho que tem crescido no nosso país. Em que as pessoas vão lá para ter marido, vão lá para ter carro, vão lá para ter casa, mas é um monte de pecador com carro, é um monte de pecador com casas, é um monte de pecadores com prosperidade. São pecadores que estão a conduzir grandes carros, porque quando morrerem, vão para o inferno. Irmãos, o pecado é uma coisa séria. Você que está em adultério, para, meu irmão. É melhor sentir as dores da viuvez, do solteirismo, do que você estar em uma relação errada e quando morrer, ir para o inferno. Mas vale chorar às noites pela falta de uma mulher e do marido. Irmão, ser solteiro não é pecado. Eu vou repetir, ser solteiro não é pecado. Mas vale estar solteiro do que estar na fornicação. Mas vale estar solteiro do que estar no adultério. Irmão, mais vale jantar papa, jantar pão coxá, do que você estar roubando o teu trabalho, roubando a igreja, inventando visões para os irmãos da igreja te pagarem. Feche os teus olhos, sentado mesmo. Oh, Jesus. Apaga a luz, filho. Oh, Jesus. Oh.
Jesus. Oh, Jesus.